Fala, tropa! Hoje a gente vai vencer. Hoje não vai ter reclamação que vai atrapalhar o nosso jogo, tá bem? E outra coisa que a gente precisa aprender também é que a calma, ela é fundamental nos momentos derradeiros, tá certo? Hoje a gente vai falar sobre calma e momentos derradeiros, tá bem? Então aqui a gente vai com muita calma, respirando, analisando a jogada, vendo que nem sempre a pressa se justifica num baile como esse, né? Então, aos 32 segundos, novos convidados. Essa primeira leva aqui hoje é um baile que ficou mal falado, né, a partir do último episódio, e aí a gente vai tendo que criar novamente a nossa reputação, porque estão falando por aí que a gente não sabe o que está fazendo. O que, como vocês sabem, vocês muito me acompanham, é uma verdadeira falácia e uma é uma ilação contra mim, né? Então, aqui a gente vai seguindo o nosso jogo. Aqui a gente pode, de alguma forma, ir sujando também o nosso jogo, porque não vai dar em nada. Aos poucos, essa troca aqui, ela vai ser compensada, certo? Ela vai se demonstrando como uma verdadeira oportunidade e não como uma dificuldade de prática, tá certo? Então aqui a gente vai aprendendo, aqui a gente vai melhorando, aqui a gente vai desenvolvendo o nosso jogo, tá bem? Então, com muita calma, vamos olhar o nosso jogo. Nosso jogo está encalacrado, e vocês sabem a minha opinião sobre o jogo encalacrado. E aqui vamos entender que aqui o baile hoje está difícil, porque o 8 ele não se apresenta. O 8 ele tem tido uma resistência, né, em se apresentar no nosso baile. Porém, aqui às vezes é bruto o sistema, tá certo? Então a gente vai entendendo que as cartas elas precisam de um tempo, né? Elas precisam entender onde que elas estão para conseguir se movimentar, tá bem? Essa carta vem para cá, essa carta vem para cá, essa carta não consegue sair daqui mais. Um 4 que se apresenta, porém, ele vai ter que dançar ali com outra dama, ele vai ter que fazer isso aqui para a gente desbloquear isso daqui, e aparentemente nós estamos numa situação de 4. Complexo. Complexo, porque a situação de 4 todo mundo sabe que ela é bastante desafiadora e pode envolver bastante sofrimento, tá bem? Mas sem pânico, sem preocupação, nós vamos movimentar as nossas cartas, trazendo tudo aquilo que a gente pode do nosso serviço, certo? Do nosso serviço de, ah, no baile, né? No baile, que é bastante importante. Aqui a gente vai desbloqueando as cartas com muita tranquilidade para não ter confusão, porque confusão já basta nos últimos episódios que a dona Josefa veio reclamar bastante para nós, tá bem? Então, diante desse cenário, diante dessa confusão, a gente tem algumas situações aqui, né, que não tem um 5 para conseguir substituir aqui, ó. Se você colocasse aqui, esse daqui é um grupo que tá imitando tanto o outro que já até se confunde aqui, né? Mas a gente não trabalha assim. Aqui a gente respeita os espaços das cartas para que não fique totalmente bagunçado o nosso festival, tá certo? Então aqui a gente vai observando as cartas, aqui a gente vai entendendo qual é a real configuração do nosso jogo. Não queria fazer isso.
Mas aqui a gente não volta atrás. Aqui nós somos verdadeiros gamers e, sobretudo, é, jogadores, né? De grande capacidade. Tá bem? Porém, essa foi uma jogada que não deveria ter sido feita e ela definitivamente não nos ajuda, tá bem? Dito isso, aos 5:10 a gente coloca novos convidados nesse baile que está bagunçadíssimo. Bagunçadíssimo. A verdade é essa. É verdade que o nosso baile é uma bagunça? Não diria isso, certo? Eu não diria isso, porque é desmerecer a nossa jornada gamer, é desmerecer o nosso trabalho aqui, tá certo? É fazer é, pouco caso do nosso caminhar aqui, o que na verdade é uma ilação, né? Uma ilação falar em algo tão duro, né? Tão complexo sobre um trabalho tão lindo, em que não tem 8. O jogo não tem 8, né? Esse baile aqui, as senhoras 8 não se apresentam, e aí a gente tem que entender o que está acontecendo, qual é o motivo, né? Qual é o motivo? Será que a dona Josefa ah, fez a cabeça de todo mundo para não aparecer no nosso baile? É uma possibilidade. Porém, canalice. Canalice, né? A gente sabe que um baile de família como o nosso, ele exige uma responsabilidade, né? Ele exige uma desenvoltura, tá certo? Eu não sei agora que tipo de movimento a gente faz, porque a gente tem essa possibilidade do 4 aqui para desbloquear o 5 ali, mas também nada muda, né? Então aqui a gente tenta entender o que está acontecendo. Esse 5 pode vir para cá, porém ele não nos ajuda porque não tem o 8. E o 8 ele vai fazer toda a diferença no nosso jogo, tá certo? Esse 5 vem para cá, esse 5 vai para canto nenhum, porque novamente, nós temos uma situação complexa de verdade, tá certo? É difícil esse momento, mas a gente vai jogar limpo. A gente não vai jogar sujo, tá bem? A gente vai jogar limpo, porque prezamos por um jogo limpo. Esse valete está totalmente deslocado. A gente não entende o que está acontecendo com esse baile hoje, porque ele está totalmente desconfigurado. Eu temo que nós tenhamos uma situação emergencial aqui, porque aos 7:55 novos convidados entram no nosso salão e a gente precisa pensar qual vai ser o nosso plano de ação para os próximos movimentos, tá certo? Aqui a gente limpa o nosso jogo, é... porém, porém, nós temos novamente uma situação difícil, né? Uma situação difícil em que o 9 ele se apresenta apenas na configuração das espadas, né? Na configuração das espadas. E aqui a gente vai entendendo que tipo de jogo a gente tem nas nossas mãos. Um jogo que não tem é a dama. A dama ela tem que aparecer, a dama de espadas tem que aparecer para ela concluir o nosso baile. Porém, tá muito difícil, e esse baile ele não está apropriado, né? Ele não está apropriado para que possamos fazer o nosso trabalho. Com tanto esforço aqui, a gente se esforça tanto, a gente movimenta mundos e fundos para que as pessoas se divirtam dentro desse baile, porém, é complexo, é uma situação que exige uma certa sabedoria e aí a gente não consegue ter a tranquilidade necessária para movimentar as cartas conforme elas deveriam ser movimentadas, né? É difícil, a gente está numa situação complexa, a gente está numa situação em que precisa-se de muita
tranquilidade. Vocês podem ver que nós temos, de alguma forma, elementos aqui que faltam, alguns elementos que estão sobrando, né, como por exemplo 5. 5 tem quase todas aqui, ó. 5, 5, 5, 5, 5, um monte de 5, né, pra vocês verem que o negócio não é brincadeira, o baile ele é jogado, mas nem sempre. Esse daqui foi um movimento totalmente não pensado e por causa disso bateu o desespero, e aí as pessoas que já estão esperando, já estão batendo na porta lá fora, começam a querer entrar na força bruta, né. E o oito, a verdade é que o 8 ele está todo preso, todo preso. A dona Josefa realmente ela fez a nossa caveira. E a dama de espadas e o 8 está totalmente preso, totalmente preso. É um drama ver que uma pessoa só consegue movimentar tanto uma jogada, né. E aí outro valete, um valete que ninguém queria, um valete que ninguém esperava, aparece nesse salão, é de uma forma, louca, como o jogo ele o jogo não alivia para nós, é uma situação inacreditável de uma desenvoltura ímpar, né, aqui a gente encontra um salão totalmente caótico, o que a dona Josefa fez nesse baile não está escrito. Mas a gente segue no próximo episódio, a gente vai entendendo o que acontece nesse jogo, porque hoje o baile foi bagunçado.